Hallelujah. Aleluia. I've little bit lost my voice, but Eu perdi um pouco da minha voz, it will be okay. mas vai dar tudo certo. Amen. Amém. Let us pray. Father, in the name of Jesus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai dos céus, em nome de Jesus. We thank you for such a wonderful day. Senhor, nós te agradecemos por um dia tão maravilhoso. And the great things you have been doing in Brazil. E Senhor, que o Senhor venha manifestar a tua presença, a tua palavra aqui na nação brasileira. And by taking the gospel to the nations of the world. Para que esta igreja seja a pioneira, Senhor, e também a mais esforçada nessa missão de levar a tua I palavra. pray that may you empower your people Que o Senhor venha empoderar a tua igreja, o teu povo, with the spirit of the Holy Spirit. com o Espírito Santo. And give them the grace E Senhor, dê a eles a graça to move to the nations of the world para se mover às nações desta terra and bring harvest e levar a palavra trazendo a colheita. in the name of Jesus. No nome de Jesus. We bless you, O God, Nós te bendizemos, ó Senhor, and we honor your name e nós honramos o teu nome. in Jesus' No name. nome de Jesus. Amen. Please be seated. Amém. Pode se assentar. Solomon said, Salomão disse: he said, there are three things which are too wonderful. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 30, versículo 18. Ele diz que há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Yes, for which I do not understand. Ele diz que são maravilhosas demais, ou seja, além da compreensão dele. The way of an eagle in the air. Ele diz que na verdade há quatro que eu não entendo: o caminho da águia no céu, The way a serpent o caminho on a rock. o caminho da cobra na rocha, The way a ship is in the midst of the sea. o caminho do navio no meio do mar, And the way of a man with a virgin. e o caminho do homem com uma moça. Amen. Amém. He says, the way of a young man with a virgin. Ele diz o caminho de um homem com uma moça, com uma virgem. When a young man see a virgin, Quando um jovem, um moço, ele olha para uma virgem he loved the virgin so much. e quer se casar com ela, ele a ama muito. And Solomon says, I cannot understand this. E Salomão está dizendo que isso é algo que eu não entendo. Maybe you have remembered, those who are married, you have remembered when you see your wife for the first time. Vocês que são casados, talvez vocês se lembrem de quando você viu sua esposa pela primeira vez, ou quando você viu seu esposo. The kind of love you had for her. O tipo de amor que você deve ter sentido, And sometimes, que por when vezes, your parents advise you, you don't listen to them. quando seus pais o aconselham, você não dá ouvidos a eles. Because of the love you have for yourselves. Por causa do amor que vocês têm um pelo outro. And when I was about 25 years, Eu lembro que quando eu tinha 25 anos, I saw a young lady in our city, eu vi uma moça na nossa cidade and I fell love in her. e eu me apaixonei por ela. And I wanted to show my love to her. E eu queria demonstrar o meu amor de toda forma a ela. But that time, I was not working. Mas naquele momento eu não trabalhava. So I was looking for a place Então eu estava à procura de um lugar that I can work onde eu pudesse trabalhar, to receive some money so that I can give to her para que eu tivesse recursos e pudesse ajudá-la, as appreciation of love. como uma apreciação, como uma demonstração do amor.
So this morning I'm speaking to you under the subject of love. E como você já deve ter percebido, estou falando de amor. Nesta manhã nós vamos falar sobre este tema, o amor de Deus. The Bible says Jesus loved us to the end. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo nos amou e nos amará até o fim. He loved us unconditionally. É o seu amor incondicional. Whatever that we may do, Não importa o que nós venhamos a fazer, Jesus still loves us. Jesus ainda nos ama. Hallelujah. Aleluia. So the Bible says, Então a Bíblia está nos dizendo greater love has no one than this. que no amor verdadeiro não há fraquezas, ele lança fora todo o medo, não há imperfeições. Than one lay down his life for his friends. Que quando há um amor verdadeiro, uma pessoa se prontifica a entregar sua vida por amor ao seu amigo. Jesus came to this world. Então Jesus Cristo veio a esta terra, He was sent by the Father ele foi enviado pelo Pai to die para morrer, so that we can be saved. para que nós pudéssemos ser salvos. And it is a great love. Esse é o maior ato de amor, essa é a The Bible grandeza do says amor. He loved us to the end. A Bíblia nos diz que ele nos amou até o fim, até a sua morte. So love is eternal. Então isso significa que até que não haja fim, o amor permanece. O amor, então, é eterno. The love of God is eternal. Como Deus não morre, então seu amor também será para sempre eterno. So in the book of Matthew Gospel, Matthew chapter 22, Se você puder, and I'll be reading verse 37 to 40. veja comigo em Evangelho de Mateus, You can read your own. capítulo 22, nós veremos a partir do versículo 37. Read. Verse 17. Going. Matthew 22, verse 37 to 40. Okay. Então Mateus 22, 37. Os irmãos encontraram? Amém. Está escrito assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amen. Amém? Jesus said, thou shalt love the Lord your God with all your heart. Então, recitando, o Senhor está dizendo que você deve amar o Senhor de todo o seu coração, And with all your soul, de toda a sua alma, and with all your mind. todo o seu entendimento. This is the first Este é o primeiro grande mandamento. and the greatest commandment. Este é o primeiro e o maior grande mandamento. This is the greatest Esse é o maior of all the commandments. de todos os mandamentos que você pode encontrar na Bíblia. And the second is like this: E o segundo, semelhante a este: love thy neighbor as yourself. ame o seu próximo, o seu irmão, como a você mesmo. These two commandments Estes dois mandamentos hang all the law and the prophets. sustentam, são a base, dependem disso, toda a lei e os profetas. The love of God O amor de Deus and the love of your neighbor e o amor ao seu próximo is the basis of your salvation. esta é a presença da salvação. Isso é um indicativo de que você é salvo. So love Então amor is the foundational structure. é uma estrutura fundacional, Like a building, assim como o prédio. unless the building is built on a structure, A menos que um prédio, uma casa, seja feita numa Without- estrutura firme, without the solid foundation, se essa casa não for feita num alicerce, numa base firme, the building can collapse.
você sabe que o resultado é certo, o colapso So é the certo. love of God Então o amor de Deus and the love of our e o neighbor amor ao nosso próximo are the basic foundation of Christianity. são a base, a fundação de todo o cristianismo, de toda a Bíblia. Hallelujah. Therefore, we must demonstrate love Então por isso a nossa prioridade deve ser demonstrar o amor to one another. uns aos outros. Without the love of God, Sem o amor de Deus, we can never accomplish the missions of God. a missão, como nós estamos vendo o nosso tema, nunca é possível. Because Pois, if we love people, se nós amamos pessoas, then we can move from Brazil então você pode sair do Brasil to the other nations of the world para outras nações que você to nem conhece, preach the gospel para pregar o Evangelho, so that they also can be saved. para que estas pessoas também sejam salvas. The Bible says, A Bíblia nos diz God so loved the world que Deus amou o mundo de tal maneira and he gave his only begotten son, que deu seu Filho unigênito, but whosoever believeth in him para que todo o que nele crer shall not perish, não pereça, but have eternal life. mas tenha vida eterna. So love Então amor is the basis of our salvation. é a mensagem da salvação. Jesus Jesus, was sent from heaven ele foi enviado dos céus to the earth para a terra as a missionary como um missionário to preach para pregar and to save our lives e para salvar nossas vidas and reconcile us back to God. e nos reconciliar de volta com Deus. So love Então amor is the basis of our Christianity. é a mensagem de todo o cristianismo. We must love our neighbors. Como nós amamos os nossos próximos? Who is your neighbor? Quem é o seu próximo? Your neighbor can be your friend. Your friend. Você pode chamá-lo de amigo. Your neighbor can be somebody that you live in the same area. O seu vizinho também pode ser alguém que mora próximo a você. And the Bible says E a Bíblia diz it is great two commandments. os dois grandes mandamentos: That we will love God que nós amemos a Deus with all our de hearts, todo o nosso coração, with all our de minds, todo o nosso entendimento, and also love our neighbors. e também amar o próximo como a If nós we mesmos. begin to love our neighbors, Se nós começarmos a realmente amar os nossos this próximos, church, esta igreja esta igreja will grow, crescerá, it will multiply, ela se multiplicará, because the love of God porque o amor de Deus will compel you vai te instigar, to share the gospel te impelir a você pregar o Evangelho with your neighbor, para o seu próximo, with your friend, com seu amigo, with your workers, para os seus colegas de trabalho and anyone that you meet. e todo aquele que você encontrar. So without the love of God, Então, sem que você tenha o amor de Deus, without demonstrating love, se você não tiver o amor de Deus, the gospel cannot be advanced. o Evangelho nunca avançará. Anytime love is demonstrated, E no momento que o amor é revelado, it goes with giving. It goes with giving. Love goes with giving. o amor ele vem com o ato de você se doar. God loved the world. Deus ele amou o mundo. Then he gave. O que ele fez em troca? He Ele demonstrated his love doou o seu filho. by giving Jesus Ele demonstrou seu amor ao dar o seu filho, to come and save our life, para que ele viesse e salvasse as nossas vidas, so that we will not perish. para que nós não viéssemos a perecer. Love goes with giving. Meus irmãos, o amor significa se doar. You can give Você tem que se doar. to support the mission work. Você pode dar, os recursos para você apoiar a missão. Many times, Muitas vezes, not all of us can go to the missions, não seremos todos nós que vamos para a missão, but your money can go to the missions. mas o seu dinheiro, o seu recurso chegará. Hallelujah. Aleluia. Your money can go to the missions. O seu dinheiro pode chegar. And therefore, when you give Então, e todo aquele que dá to support the mission work, para apoiar a missão, those who can travel, e aqueles que viajam,
can go with your money Eles viajarão and com o share seu the recurso. gospel Eles viajarão com seu dinheiro para pregar o evangelho to other people para outras pessoas in the world. no mundo. So we must demonstrate our love. Então, a primeira coisa que está relacionada ao amor, a primeira característica é você dar algo em troca. We must show our love Não em troca, mas você deve demonstrar o seu amor. by giving our time, De você dar o seu tempo, sacrificar, by giving our money, de você dar o seu recurso, by giving our talents, de você dar os seus talentos, by giving our gifts. de você doar em todas as formas. We must demonstrate them Isso sim é amor. and show appreciation to God. Quando você demonstra uma apreciação a Deus. God loved the world, Como Deus amou o mundo, Ele não somente falou que Ele and amou. when He loved the world, Quando Ele disse que Ele amou, Ele He fez algo. gave. Quando Ele disse que He Ele gave. amou, então He Ele deu. gave Jesus. Ele deu o Senhor Jesus. He gave Jesus. Ele entregou o Senhor Jesus. And Jesus Christ, E Jesus Cristo, He came Ele veio, and preached the gospel. pregou o Evangelho. And the Bible says He was crucified A Bíblia nos diz que Ele foi and crucificado. rose again. E Ele ressuscitou. And He said, E a Bíblia diz if I am lifted up, que se eu ressuscitei, if I am lifted up, que se eu ressuscitei, I will draw all men eu trarei toda a humanidade unto myself. para mim. So Jesus Então Jesus, was raised from the dead, Ele ressuscitou dentre os mortos. because death has no power over Jesus. Porque a morte não tem poder sobre Jesus. Death has no power over Jesus. A morte não tem poder sobre Jesus. He arose from the dead. Ele ressuscitou dentre os mortos. And He arose from the dead E Ele ressuscitou and gave us life. e nos deu vida. He gave us life, Nos deu vida. abundant life, Vida com abundância. a life with full of the blessings of the Lord. Uma vida cheia da presença de Deus. Jesus Christ, Jesus Cristo. He is coming back again. Ele está voltando em breve, irmãos. He is coming back again. Ele está voltando em breve. But He's not coming for the world. Mas Ele não está vindo para o But mundo dessa vez. He's coming for the church. Ele virá dessa vez exclusivamente para a igreja. When He came for the first time, Quando Ele veio pela primeira vez, He came for the world. Ele veio para o mundo. But in the second coming, Mas a segunda vez que Ele He's virá, not coming for the world. Ele não está vindo para o mundo. He is coming for the church. Ele está vindo para a igreja. And you are the church. Você, We are the church. para nós. Jesus is coming back again. Jesus está voltando em breve. But before He comes again, Mas antes que Ele volte, we must preach the gospel. você tem que pregar o evangelho. We must preach the gospel Nós precisamos to pregar the o nations evangelho of the world. para as nações deste mundo. Because Por quê? if we love Him, Se nós o amamos, we will give and support the work of the living nós God. temos que nos doar, nós temos que dar algo, sacrificar algo. Isso é amor. The Bible says in 1 John, A 1 Bíblia, John a Bíblia nos diz chapter 4, em primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 4, verse 7 versículo 7. to 12. 1 John. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7 em diante. Read it. Está escrito assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amen. Amém? Dear friends, let us love one another. Ele diz, amigos ou amados, que nós precisamos amar uns aos outros, For love comes from God. pois amor procede de Deus.
Everyone who loves Todo aquele que ama has been born of God. é nascido de Deus. Everyone who loves Todo aquele que ama is born of God. é nascido de Deus. Because God is love. Porque Deus é amor. Love is the nature of God. O amor é natureza de Deus, é o seu Love atributo. is the character of God. O amor está no caráter de Deus. Anyone who loves E todo aquele que ama is born of God. é nascido de Deus. Hallelujah. Do you love one another? Você ama o seu próximo? Do you love the members of the church? Você ama os membros dessa Do you casa? love your family members? Você ama os seus familiares? Do you love your pastors? Você ama os seus pastores? Do you love your church leaders? Você ama os líderes desta casa? Anyone who is love Porque aquele que ama is born of God. é nascido de Deus. Hallelujah. Aleluia. Whoever does not love E aquele que não ama does not know God. não conhece a Deus. Whoever who does not love Todo aquele que não ama does not know God. não conhece a Deus. So love Então amor is the basis of our Christianity. é a mensagem do cristianismo. Because God is love. Porque o amor é Deus e And Deus He é amor. demonstrated His love. E Ele manifestou o seu amor. As human beings, Como nós, seres humanos, we demonstrate our love nós demonstramos o nosso amor. to our husbands and our wives. Você manifesta o seu amor para o seu esposo. We demonstrate our love to our children Você manifesta o amor para os seus filhos by appreciating them. por apreciá-los. Because anyone who is born of God Porque todo aquele que é nascido de Deus must love one another. deve amar o seu irmão. Hallelujah. Now, in John chapter 13, I'm doing some teachings. Don't worry, we'll finish soon. Nós vamos chegar na conclusão. Eu estou trazendo alguns ensinamentos. Preste atenção em tudo que John estiver. chapter 13, verses number 1. Agora, se você estiver anotando também, isso é João 13, versículo 1. John 13, 1. João 13, versículo 1. Está escrito: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amen. Amém. Now, before the Passover, Isso foi antes da Páscoa. when Jesus knew that his hour was come, Jesus sabia que a crucificação estava próxima he should depart from this world e que ele partiria dessa terra unto the Father, e iria para o Pai. having loved, Ele amou os que estavam com ele, having loved tendo amado os seus. his own, Os seus. his own. Os seus. Who is his own? Quem são os seus? Having loved his own, Como ele amou os seus? his own Os seus is the church, é a sua igreja. is the church, É a sua igreja. is you. É você. He loved Ele te amou before he was taken back to the Father. antes que ele fosse ascendido ao Pai. He loved the church. Ele amou a igreja. He loved the church. Ele amou a igreja. He loved the church. Ele amou a igreja. Having loved his own, Ele amou os seus which were in the world, que estavam no mundo com ele. he loved them unto the end. O que a Bíblia nos diz, ele os amou até o fim. Hallelujah. He loved his own Ele amou os seus before he went to the Father. antes que ele fosse ao Pai. He loved the church. Ele amou a igreja. He loved us Ele nos amou to the end. até o fim. So love is eternal. Então o amor é eterno. Love is O eternal. amor de Deus é eterno. Jesus loves you. Jesus te ama. He loves you Ele te ama to the end. até o fim. Hallelujah. The Bible says A Bíblia diz that we were not loving God. que não fomos nós que amamos a Deus. And the Bible says E a Bíblia diz, when we were yet sinners, quando ainda mortos em nossos pecados e when we delitos, were yet sinners, quando ainda pecadores, when we were yet sinners, quando nós ainda estávamos God mortos,
Deus sent his only begotten Son enviou seu Filho unigênito to come para vir and die for you. e morrer no seu lugar. Hallelujah. Aleluia. So Jesus, Então Jesus, he loved the church so much. ele amou a igreja de tal forma, So much. tão grande foi o amor dele. The love of Jesus O amor de Jesus, and the church. a igreja. Paul the apostle said, Apóstolo Paulo diz, it is like the love of the husband and the wife. que o amor que Jesus Cristo demonstrou à igreja é parecido com o amor que o esposo tem à sua esposa e vice-versa. So Paul says, Então Paulo está dizendo, husbands, esposos, maridos, love your wife amem as suas esposas, as Christ Jesus como Jesus Cristo loved the church. amou a igreja. Hallelujah. Aleluia. Husbands, Maridos, love your wife amem suas esposas as Christ loved the church. como Jesus Cristo amou And a he igreja, gave his life ao ponto de entregar sua and he vida died for the e church. morrer por ela. Love one another. Ame um ao outro. Hallelujah. Love is a very powerful. O amor é mais poderoso do que tudo. He loved us to the end. Ele nos amou até o fim. Jesus loved us so much. Jesus nos amou de tal forma. Every one of us here, Cada um de nós que está aqui, all the church members, todos os membros dessa casa, we are all female. We are all female. aos olhos de Cristo Jesus, nós somos todos mulheres, noivas. In the church, A igreja, we are all female. podemos dizer que somos todos mulheres. Hallelujah. Jesus Porque Jesus, is the bridegroom. ele é o noivo. Hallelujah. He is the bridegroom. Ele é o noivo. And we are the E bride. nós somos a noiva. He is our bridegroom. Ele é o noivo. And we are the E bride. nós somos a sua noiva. He is coming back to the bride Eu falei para você que ele está voltando and para a take the noiva. bride home. Ele quer levar a noiva com ele. Hallelujah. So love of God, Então o amor de Deus, the love of God o amor de Deus is so powerful. é tão poderoso. Without the love of God, Sem o amor de Deus it is very difficult é muito difícil. for we to do great things for Jesus. É muito difícil você fazer algo grande para Jesus. It is the love of God É o amor de Deus that compels us que nos motiva to love one another. a amar uns aos outros. Hallelujah. God is love. Deus é amor. God is love. Deus é amor. And He loved us E Ele nos amou unto the end. até o fim. Hallelujah. So when Paul, the apostle, Então o apóstolo Paulo, was talking to the church of Galatia, ele estava falando com a igreja de... Ele estava falando com os Gálatas. Galatians chapter 2 verse 20. Isso está em Gálatas 2, versículo 20. Read it. Está escrito: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Hallelujah. I have been crucified with Christ. Ele está dizendo que It is no longer I, eu morri com Cristo, eu fui crucificado com but Cristo. Christ lives inside of me. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. And the life that which I live, E a vida que vivo agora, I live now vivo nele. in the flesh. Não mais na carne. I live by faith. Vivo pela fé. Hallelujah. I live by faith in the Son of God, Vivo pela fé no Filho de Deus, who loves me, que me amou. who loves Que me, me amou and gave himself to me. e se entregou por mim. Amen. I am crucified Eu fui crucificado with Christ. com Cristo. I am no longer I. Não sou mais eu quem vive. My life A minha vida, is crucified ela foi crucificada with Jesus. com Jesus. Hallelujah. My flesh A minha carne has no dominion over me. não tem mais domínio sobre mim.
my flesh A minha carne has no dominion over me. não tem mais poder sobre minha vida. Because Christ lives inside of me. Porque agora quem vive em mim, quem tem domínio sobre mim é Cristo. And the life that I E live, a vida que vivo, I live for Jesus. eu vivo para Jesus. The life that I live, A vida que eu vivo, I live for God. eu vivo para Deus, Hallelujah. Who first loved me? que me amou primeiro. He first loved me. Ele me amou primeiro. So the life I'm living now, Então a vida que estou vivendo agora, I'm living for Christ. estou vivendo para Cristo. That's what Paul says É isso que Paulo está dizendo in the book of Romans. em livro de Romanos. Romans chapter 8, Carta aos Romanos, capítulo 8, 38. verse 38 to 39. Capítulo 8, 38 de Romanos está escrito: Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. The life that I live now, A vida que vivo I agora, live by Christ. eu vivo por And Cristo. therefore, Portanto, who can separate me quem vai me separar do amor from the dele, love of God? do amor de Deus? Can tribulation, Será que será distress, a tribulação? famine, Será fome? nakedness? Será nudez? Nothing can separate me Nada pode nos separar, meus irmãos, from the love of God. do amor de Deus. Hallelujah. Aleluia. Nothing should separate you Nada pode te separar from the love of God. do amor de Deus. Hallelujah. Aleluia. In life, A vida, sometimes às vezes, you go through challenges, nós passamos por diversos desafios. financial challenges, Desafios financeiros, health challenges, desafios com a nossa saúde, but mas nada disso, nothing can separate you tem poder de te separar and me e a mim from the love of God. do amor de Deus. Hallelujah. Aleluia. Nothing, Nada, not death, não será morte, nothing nada can separate us from the love of pode nos God. separar do amor de Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. The Aleluia. love of God O amor de Deus, meus irmãos, is the character of God. é o caráter de Deus. And therefore the Bible says, Portanto, a Bíblia nos diz, when Jesus quando Jesus, was alive in the planet Earth, ele chegou a esta terra, one day um dia, he went to the sea ele foi até o mar, and he saw multitudes of people e ele viu uma grande multidão, and he wanted to preach to them, e ele queria pregar esta multidão, but he needed a boat mas ele precisava de um barco, to sit inside para que ele estivesse so that he sentado no can barco preach to the people. e fosse pregar ao povo. The reason why is that when you are on the shore, when you are at the seashore, Quando você está ali à beira do mar and you want to preach to many people, e você quer pregar para muitas pessoas, it's better for you to be on the sea. é melhor você estar do mar de frente para o povo, Because that time, porque naquela época there was no microphone. não tinha microfone. So Jesus was preaching Então Jesus Cristo estava falando with his own voice. com sua garganta. So he borrowed Peter's boat Então ele pegou emprestado o barco do Pedro, and sat on it sentou-se ali and went further to the sea e ele estava agora no mar and preached from the boat. e pregou do barco para o povo, de frente para o Because povo. the reason is that when he speaks, Quando ele fala, the waves of the sea, the waves as ondas do mar, will carry the voice elas carregam a voz to the hearing of the people. e levam até o povo. Hallelujah. So he sat on the boat Então quando ele está de frente para and o preached. povo, no barco, e está pregando, And the Bible says, a Bíblia nos diz, after that, depois disso, Peter has toiled all the night, but had nothing. que naquele momento Pedro não tinha pescado nada, ele gastou a noite inteira. But Jesus said to him, Mas Jesus disse ao Pedro, Peter, Pedro, from now on,
A partir de agora, you shall be você será the fishers of men. pescador de homens. You shall be Você será the fishers of men. pescador de homens. And from that day, E a partir daquele he dia, left the fishing ele deixou a and pesca, followed Jesus deixou a pesca e seguiu Jesus for 3.5 years. por 3 anos e meio. So when Jesus was E crucified, quando Jesus Cristo, all their hope quando ele foi crucificado, toda a esperança desses discípulos was gone. foi embora. And the Bible says E a Bíblia nos diz Peter que Pedro and John e João and the rest, they went back to the sea. e o resto dos discípulos, eles voltaram para o mar. They went back to their former work. Eles voltaram para a sua vida rotineira. They stopped the mission work. Eles pararam a missão. They stopped the mission work. Eles pausaram a And they obra go back missionária. to E the eles, sea. e eles voltaram para o mar. But Jesus Mas Jesus was not happy. não se contentou com isso. So finally, our last scripture, A nossa última John escritura, chapter 21, a última referência que eu quero and compartilhar I'll com bring it você, verse 15 to 17. está no livro de João, capítulo 21, John 21, 15 to 17. do versículo 15 ao 17. Evangelho de João, capítulo 21, do 15 ao 17. Está escrito assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Então Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Hallelujah. Hallelujah. Now, sometimes Às in vezes, ministry, por vezes, meus irmãos, no things ministério, become very tough. a obra, Things become very hard. a obra fica muito difícil. In ministry, No ministério, I've been in the ministry for 33 years, eu sou ministro do Senhor há 37 anos, preaching the gospel. pregando o evangelho. But sometimes Mas às vezes things are very difficult, as coisas ficam muito complicadas and you want to stop. e você quer parar, Like Jeremiah, como Jeremias, who said, que disse: I don't want to speak to God. Eu não quero falar mais com Deus. Jeremiah said to God, Jeremias disse a Deus: I don't want to speak your word again. Eu não quero falar mais da tua palavra. I don't want to prophesy Eu não again. quero mais profetizar. But the more I decided to stop, Mas quanto mais você quer parar, your word, a palavra the word of God. a palavra de Deus, Jeremiah said, Jeremias disse: your word a sua palavra burns inside of my bones. que está em mim, que está no meu ser, Your word a sua palavra burns inside of me que está dentro de like mim, fire. como fogo. Sometimes Às vezes you want to stop coming to church. você quer parar de vir para a igreja, Hallelujah. But God will empower you. mas Deus, Ele te dá poder. God will strengthen you. Deus conhece o seu interior. So the Bible says Jesus came to the shore. Então a Bíblia nos diz que Jesus Cristo chegou até os discípulos. Why Peter went back to the sea. Quando eles estavam de volta, eles já estavam no mar. And Jesus prepared breakfast. E à beira, eles estavam à beira ali do mar e eles estavam comendo. He roasted fish and bread Eles estavam comendo e Jesus também comeu and peixe. called them. Jesus chamou. Come and take breakfast. Jesus falou: venham e comam comigo. This is the time. Este é o momento He has crucified que ele já tinha sido Buried. crucificado, já tinha and sido, rose again. já tinha sido enterrado e já tinha ressuscitado. He came to them Ele chegou até os because discípulos they want to stop the work of porque God. eles queriam parar de fazer a obra. They wanted to go back to the world Eles queriam voltar para o mundo to do their normal job. para fazer suas coisas normais The que eles já Bible viviam. says- A Bíblia nos diz Jesus asked Peter, que
que Jesus pergunta ao Pedro: Simon Peter, Simão Pedro, do you really love você me? realmente me ama? And Peter said, yes, E Lord. Pedro diz: sim, You Senhor. know that I love O you. Senhor sabe que eu Then amo. Jesus said, Então Jesus disse: feed the flock. apacente as minhas ovelhas. In the second time, Pela segunda vez, he said to Simon Peter, ele disse ao Simão Pedro: son of Bar-Jonah, Simão, filho de do you Jonas, really love me? você me ama? Attend to my flock. Então pastoreie as minhas And the ovelhas. Bible said the third E a time, Bíblia nos diz que pela terceira vez, Jesus asked him, Jesus fez a mesma Simon pergunta: Peter, Simão Pedro, son of Bar-Jonah, filho de you João, love me? você me ama? More than this. Mais do que todos And eles? the Bible says, E a Bíblia diz: Peter was grieved in the spirit Pedro se entristeceu no seu espírito, because Jesus porque Jesus asked him the three times. está o perguntando a mesma pergunta Do you pela love terceira me? vez: você me ama? Hallelujah. Aleluia. My brothers, Meus irmãos, my sisters, minhas irmãs, do you love God? você ama Do a you Deus? love God? Você ama Jesus More than do you love others? mais do que você ama os outros? And the Bible says, E a Bíblia diz: Peter began to cry. Pedro começou a chorar. Do you love me? O Senhor perguntou: você me ama? Preach the gospel. Então apacente as minhas If ovelhas. you love me, Se você me ama, go to the missions. pregue o evangelho nas If nações. you love Se me, você me ama, preach to the world. pregue ao mundo. If you love Se me, você me ama, support the work. então apoie a obra. If you love Se me, você me ama, support the mission work. apoie a obra missionária. Hallelujah. Aleluia. Do you love me? Você me ama? É a pergunta do Senhor. Today, Hoje, Jesus Jesus is asking you. está passando por você He asking you. e está te perguntando. He's asking me. Ele está me perguntando também: Do you really love me? você me ama? If it's yes, Se é assim, then go to the missions. então por que você não faz a obra dele? If you really love me, Se você realmente me ama, support the work of the missions. por que você não apoia? Por que você não dá suporte aos missionários? Hallelujah. The Holy Spirit, O Espírito Santo, the Holy Spirit o Espírito Santo, is the agent of the gospel. ele é o agente do evangelho. The Holy Spirit O Espírito Santo, is the agent of the gospel. ele é o agente do evangelho. But money Mas dinheiro is the wheel é um meio of the gospel. para você espalhar a obra missionária, o evangelho. Let me repeat it again. Vou repetir isso. The Holy Spirit O Espírito Santo, is the agent of the gospel. ele é o agente que comove os corações, ele é o Because agente do Jesus said, evangelho. Mas Jesus diz: when the Holy Spirit comes upon you, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, you shall receive power. vocês receberão a virtude, o poder. You shall receive power. Vocês receberão o poder And you shall be my witness e serão as minhas testemunhas. from Jerusalem, De Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, Judea, Samaria into the nations of the world. e até os confins da terra. So the Holy Spirit Então o Espírito Santo, is the agent of the ele é, gospel. ele é o agente do evangelho. But money, Mas o dinheiro, is the recursos, wheel é um meio of the gospel. para você levar o Espírito Santo até as pessoas. If we want to go far, Se você quer ir longe, then we must support então você tem que semear, você tem que apoiar the work of God. a obra de Deus. Amen. Amém? We must give. O que eu falei no We must começo? support Amor é doar, é dar the work of God. a obra de Deus. Hallelujah. Aleluia. I say hallelujah. Diga aleluia. Hallelujah. Aleluia. He loved us Ele nos amou to the end. até o fim. To the end. Até o fim. He loves you Ele te ama to the end. até o fim.